Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar um pouco sobre a história da nossa cidade, do nosso município Vitória da Conquista. Quem vai colaborar desta vez é um antigo colaborador aqui do Universo Diverso, que é o professor Durval Lemos Menezes. Ele é professor, escritor, já foi diretor de escola importante aqui em Vitória da Conquista, secretário de Educação do município, diretor da DIREC, enfim, uma das pessoas mais importantes em se tratando de registros e memória desta cidade. Professor Durval, muito obrigada mais uma vez por contribuir com o nosso programa. Vamos começar aí por uma pequena polêmica que tem. Alguns dizem que Vitória da Conquista foi emancipada há 132 anos, outros dizem que é há 186 anos, mas o senhor estava conversando comigo e disse que Conquista tem muito mais que isso, né? Quantos anos Vitória da Conquista tem? Olha, a Conquista tem mais de 200 anos. Quando se fala vamos comemorar o aniversário de Conquista, é referente à emancipação. Na realidade, o que prevalece, vale oficialmente, é aquela data em que se tornou oficial o município. Então, quando Conquista separou do município de Caetité, 1840, que foi instalado a Câmara, o Conselho Municipal, que esse Conselho Municipal significa hoje a soma de Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Então, a partir daquele momento, ali nasce Vitória da Conquista oficialmente. E como é que estava esse ambiente naquela época? Ainda tinha índios? Não tinha mais? Como é que era essa ambiência aqui local? Era uma vila da Baroa, como se diz, né? Então, Conquista tornou-se município ainda com uma população muito pequena e poucas casas. Era uma região ainda dominada por tribos indígenas. Até os anos 30 ainda existia índio na nossa região. E a política nessa época, como é que era? A política é o seguinte: João Gonçalves da Costa foi considerado como o homem que implantou Vitória da Conquista, que conquistou essa região. Então, a partir daquela data, durante mais de 100 anos, a família de João Gonçalves da Costa manteve o poder político de Conquista. Inclusive José Pedral Sampaio, que vem dessa descendência aí. Daí que o bisavô de Pedral, o Luiz Fernando de Oliveira, foi o primeiro intendente de Vitória da Conquista. O intendente é o que significa hoje o prefeito, com mais poder, porque ele era ao mesmo tempo o chefe do executivo e o chefe do legislativo. Quando foi que aconteceu essa eleição desse intendente, essa tomada de posse desse intendente? Foi justamente em 1840. A partir daí, como se deu o desenvolvimento da cidade? A partir dali, Conquista passou a andar com seus próprios pés, deixou de pertencer ao município de Caetité. Então, muitas dificuldades, um município recém-criado com uma área gigantesca. Basta ver que nessa época, Vitória da Conquista tinha mais de 23 mil quilômetros quadrados. Pegava Catiba, Barra do Choça, Tapetinga, Macarani, Cândido Sales, Anagé. Então, era uma área muito grande, a área de Vitória da Conquista. Comum as cidades terem essa extensão naquele período? Porque na proporção que esses bandeirantes ocupavam, eles se achavam dono da região. Então, transformava essa área geográfica em fazendas. Daí que o João Gonçalves da Costa, ele tinha mais de 20 grandes fazendas da região. E como a sede da cidade veio se desenvolvendo a partir de então, professor? Conquista sempre foi uma cidade voltada para a pecuária e a agricultura. A pecuária sempre foi o forte de Vitória da Conquista. E pela sua posição geográfica, então tornou-se um entreposto comercial de tropeiros, né? O tropeiro da época, ele fazia a vinculação, o comércio entre cidades e regiões. Então, Conquista era um ponto de parada dos tropeiros, como também dos boiadeiros, né? Então, Conquista, pela sua posição geográfica, recebia todo esse movimento econômico, né?
de tropeirismo e também da pecuária. E pela sua posição geográfica foi atraindo pessoas outras e começaram a desenvolver atividades comerciais. E aí se deve muito às pessoas que vieram da região de Anagé, de Tremedal. Então ali veio para a conquista comerciantes que estabeleceram aqui e desenvolveram. Posteriormente, logicamente, os chamados nordestinos, né? Porque nós estamos também no Nordeste, mas ficaram caracterizados como nordestinos aqueles que vieram de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todos os estados do Nordeste. Esses aqui realmente deram o impulso maior para o comércio e fazer com que isso se desenvolver. Em se tratando de desenvolvimento, geralmente as pessoas citam também a Rio Bahia, né, como um grande vetor de desenvolvimento para a nossa cidade. É isso mesmo? Sim, porque a Rio Bahia, que liga a parte sul, a região do Nordeste, então é espinha dorsal, como se diz, para o Brasil. E existe aí uma colocação errônea quando diz Rio Bahia, quando na realidade essa estrada, ela não vem do Rio de Janeiro até a Bahia, ela vem de lá do Paraná até o Ceará. Então essa estrada, denominada Rio Bahia, não é apenas do Rio, estado do Rio de Janeiro, à Bahia. Impulsionou bastante, né? Quando foi que esse trecho aqui que passa por a gente foi inaugurado? A Rio Bahia foi construída nos anos 40, em função da Segunda Guerra Mundial, porque não se sabia até quando a guerra ia continuar. E por influência dos Estados Unidos, fizeram com que o Brasil tomasse um posicionamento e permitindo ou fizesse essa estrada para que desse apoio, sustentação à guerra que esperava que continuasse. Então foi no início dos anos 40 que construiu a Rio Bahia. O que mais impulsionou essa cidade, na sua opinião, professor? A estrada foi um fator muito importante, porque a estrada cortando Vitória da Conquista despertou a atenção de pessoas outras que vinham dos estados do Nordeste em direção a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas em busca de trabalho, e muitas dessas famílias ficaram em Conquista. E essas famílias depois fizeram com que os seus parentes pudessem vir para a Conquista. O senhor citou aí a pecuária, né, e a agricultura. E o café, quando chega e que importância ele teve nesse desenvolvimento? Olha, a pecuária de Conquista sempre permaneceu, mas o forte em Conquista é o comércio. O comércio é justamente o pilar de sustentação, é o comércio. Todas as cidades regionais passaram por crises e algumas não suportaram. Conquista vence todas as crises que existem porque tem um comércio forte. Mas no período em que foi colocada a cafeicultura em Conquista, isso foi muito bom porque investiu muito dinheiro na região. E ao investir na cafeicultura, logicamente estava investindo no comércio e no bem social da população. Bom, então nós tivemos aí os pontos de desenvolvimento, né? A Rio Bahia, o comércio em si, que sempre foi forte, o café. E mais recente, o que provocou, o que incentivou e contribuiu para esse desenvolvimento, além desses pilares aí que o senhor já colocou? Quando houve o esfriamento do investimento na cafeicultura e Conquista parecia que ia tomar um baque no seu crescimento. Mas aí vem uma força maior do que o próprio café. Foi justamente a fundação da UESB. Então a UESB veio para a Conquista, tornou-se um polo educacional, atraiu centenas de famílias da região para educar os seus filhos. Vieram professores de várias partes do Brasil e com isto, ao trazer esse progresso educacional para a Conquista, muitas famílias vieram para a Conquista educar os seus filhos e muitos deles eram empresários bem-sucedidos. E aqui criaram novas empresas, investiram maciçamente. Daí que Conquista hoje é um polo empresarial grande, é um polo industrial, é um polo educacional, um dos maiores que nós temos no Nordeste. E para o futuro, o que o senhor pensa? Como é que vai ser essa cidade de agora em diante? Daqui para frente é o seguinte, ninguém segura mais Conquista, era uma cidade independente. Nós temos clima, nós temos uma área geográfica privilegiada,
muitas jazidas minerais na região. Nós temos, como nós já falamos, um polo educacional, porque não só a UESB como escola pública, mas várias outras instituições particulares. Nós temos várias faculdades particulares em Vitória da Conquista. Inclusive nós temos a Universidade Federal da Bahia em Conquista. Então, Conquista continua sendo forte ao comércio. Conquista é uma cidade hoje que atrai pessoas de todos os estados. Então, ela hoje vive com seus próprios pés e pensa com seu próprio cérebro. É uma cidade independente. Como eu disse, ninguém segura mais Conquista. Muito obrigada, professor Durval.